Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação, e o objetivo desse programa é a divulgação da doutrina espírita em todos os seus aspectos, científico, filosófico e religioso. Como nós prometemos e estamos fazendo a todo o programa, nós estamos fazendo uma sugestão de leitura e de estudo. E este mês nós estaremos sugerindo a leitura e o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No mês passado, nós falamos um pouco sobre o Livro dos Espíritos e este mês sobre o Evangelho. Esse livro foi lançado em 1863 com o nome de Imitação do Evangelho. E após algumas colocações e ponderações do senhor Didier, Kardec resolveu mudar o nome para Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos de O Livro dos Espíritos. É um manual de aplicação do Espiritismo, é a base e o roteiro da religião espírita. Nós aconselhamos que esse livro seja o seu livro de cabeceira, que você possa sempre ler uma página. Ele tem sempre uma mensagem de muita paz, de fortalecimento, mensagens que nos ajudam tanto em momentos de dificuldade quanto em momentos não tão felizes. Então, aqui vocês vão encontrar os atos comuns da vida do Cristo, os ditos milagres e as suas explicações, as profecias, as palavras que foram usadas para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Então é muito importante que esse livro não seja só lido, como também estudado. Bom, meus amigos, hoje nós estamos aqui, o nosso entrevistado é membro da Associação Espírita Bezerra de Menezes, em Conselheiro Paulino, e ele está como presidente do LAGE. É palestrante espírita e tem muito a nos ensinar. O nosso irmão Rogério Alves, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Rogério. Obrigado, Sandro. Prazer estar aqui novamente, né, e levar essa mensagem da doutrina espírita até vocês que estão nos assistindo. É sempre um prazer aceitar o convite, Sandro. Nós agradecemos. Bom, nosso tema, cidadania e evangelho. Tema bem atual, um tema que está, né, mexendo com as pessoas, um tema que a gente... Um ano muito especial, né, para falar de cidadania, a gente tem eleições aí. Então, vamos lá. Vamos passear. Vamos às ordens. Vamos lá. Rogério, capítulo 17, item 3, o homem de bem. Kardec ali enumera várias características do homem de bem. Eu vou citar algumas só, para a gente ter um início da nossa conversa, do nosso bate-papo. Prática da lei da justiça, do amor e da caridade, ter fé em Deus, fé no futuro, ser bom, humano, benevolente, não ter ódio, ser indulgente, estudar as próprias imperfeições, não ter vaidade, usar e não abusar dos bens terrenos que nos são concedidos. E aí eu te pergunto o seguinte: aonde está esse homem de bem? Por que tanta falta de fé, Rogério, e tanto desânimo nos dias atuais, meu amigo? Sandro, o homem de bem está aí. Somos nós, né? O homem de bem somos nós, aquelas pessoas que estamos aí dentro da sociedade, lutando, aprendendo, né? Como você disse aí no começo, aí estudando, né? Essa citação sua da tradução do Herculano Pires, ela é bem atual, né? Ela tem uma linguagem bem atual, diferente das outras traduções do Dr. Guilhom Ribeiro. Então ela fala assim de uma forma como se isso tudo estivesse muito longe da gente. Mas na realidade, se nós observarmos, a grande maioria das pessoas que nós conhecemos, que nós lidamos, que nós nos relacionamos, elas estão muito envolvidas nesse processo, muito necessitadas de instaurar neles mesmos esses princípios. Porque são princípios que nos causam o sentimento de quero ser igual,
de como eu gostaria de ser assim, né? Então, não pense que está longe, porque quando o Sandro leu ali, realmente, às vezes, bate na gente, assim, uma distância, né? Um distanciamento, assim, como se isso estivesse muito longe da gente, e não está muito longe da gente, né? O homem de bem, ele está aí. Ele está aí, embora a mídia nos venda uma situação, um momento onde fica meio difícil acreditar nisso, mas observem, porque o que nós vemos de contrário a esses princípios, a esses ideais, são estertores realmente de um momento, são os últimos momentos assim de alguns homens, de algumas pessoas totalmente equivocadas, mas que estão a caminho, reencarnacionistas. Nós somos obrigados a acreditar que, se não agora, numa próxima oportunidade, essas pessoas vão abraçar esses conceitos. O homem de bem somos nós, aqueles todos que queremos e lutamos e que tocamos a vida e estamos preocupados com esse processo de que nós estamos inseridos numa sociedade igualitária, humanitária, né, que somos realmente todos irmãos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo traz essa atualidade. Embora seja um livro, né, do século XIX, traz conceitos e propostas muito comuns, muito atuais. Extremamente atuais, né? Extremamente atuais. E a gente costuma dizer que, infelizmente, o mal vende muito mais do que o bem. Então a mídia está repleta dessas notícias pesadas e notícias ruins, porque vende muito mais. É isso que dá ibope, é isso que dá dinheiro, né? E, infelizmente, é o que as pessoas estão mais propensas a comprar, né, Rogério? Os culpados, não adianta procurar os culpados, porque os culpados somos nós, né? Somos nós. A gente faz críticas, por exemplo, dos programas vespertinos lá na TV mesmo, e a gente tem imagens e propostas de São Paulo, por exemplo, que você, depois de assistir durante 2, 3 programas daquele, você se nega a ir a São Paulo, porque São Paulo é retratado como uma cidade altamente violenta, uma cidade desumana, e você vai a São Paulo e começa a acreditar que aquela pessoa falava de outra cidade, porque você não se depara com aqueles quadros de forma tão ostensiva. Então a gente tem que aprender a ler, a gente tem que aprender a olhar as coisas, né? Pega o jornal e vá lá da 5ª página em diante, que você vai começar a achar notícias boas, né? Sites, né? Notícias boas, falando em notícias boas, está aí um site aí, digite lá na internet, notícias boas. Você vai ver que existem acontecimentos e fatos muito interessantes que a gente às vezes não toma conhecimento. Acreditar que nós estamos vivendo um momento de degradação, de piora que nós estamos, isso é totalmente equivocado, né? Nós somos seres perfectíveis e somos hoje melhor do que éramos ontem. Isso com certeza, basta que cada um de nós nos analisemos, olhe para você mesmo e veja como há 5 anos, há 4 anos, há 3 anos, você era certamente pior do que é hoje. Nós somos seres que aprendem, nós somos seres experimentadores. Então, se isso está acontecendo com a gente, está acontecendo com a humanidade inteira, né, Sandro? Conforme diz a espiritualidade, Kardec fez uma pergunta no Livro dos Espíritos, justamente a esse respeito, que você colocou muito bem. Será que a humanidade não está retrocedendo? Né? Porque muita gente se pergunta, se questiona isso, está cada vez pior? Não é que está cada vez pior. Né? É necessário que exista um excesso de mal para que as pessoas se toquem de que realmente precisa haver uma mudança nessa linha de pensamento, né, Rogério? Nós nos chocamos muito e quase todas as pessoas que nós conhecemos se chocam. Por quê? Porque somos, na grande maioria, pessoas que já não coadunam mais, já não aceitam, já não admitem esses acontecimentos. Por isso nós nos deparamos com tantas pessoas próximas de nós que não aceitam e que se assustam, que se ficam indignadas, né, com essas ações. Isso é uma prova também de que a maioria é boa, de que a maioria está no caminho, de que o que existe é esse barulho, às vezes ensurdecedor, de uma minoria que ainda nos embriaga, não sei se nos fascina, ainda mexe com a gente, né? A gente ainda vai lá e lê, a gente ainda compra, a gente ainda reverbera, a gente divulga.
E eu acho que é uma questão de tempo, e muito pouco tempo. Eu acho que em muito pouco tempo já mudou isso, né? Em muito pouco tempo as coisas vão mudar mais drasticamente, nós vamos estar envolvidos numa outra atmosfera. E isso sem religiosismo, sem pieguismo, sabe? É realidade, é coisa que você constata ao conviver com as pessoas. O que às vezes dificulta isso é que nós estamos convivendo pouco, né? Que às vezes dificulta isso é que nós não conseguimos essa percepção porque a gente tem convivido pouco com as pessoas. A internet, os meios de comunicação, essa facilitação nos afastou um pouco das pessoas. Então, aventure-se, vá às pessoas, converse, tenha coragem, não sei se a palavra é coragem, mas tenha coragem de colocar suas ideias, de pensar de forma diferente, de pensar de forma inabitual, né? Não pense, não vá no pensamento da massa, pense da sua forma. Acredite naquilo que você realmente acredita e defenda as suas ideias, os seus paradigmas, principalmente se você acredita neles, né? Com certeza. Esse contato, essa troca de experiência, o aperto de mão, o sorriso, o olho no olho, é importantíssimo para esse aprendizado. A troca de ideias, né? A troca de ideias é essencial. Isso aí. Bom, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito, tem uma máxima lá que diz o seguinte: aquele que quiser ser o maior, seja o que nos sirva. E fazendo aí, Rogério, uma relação com o item 9 do capítulo 17, onde Kardec nos diz: o depositário da autoridade de qualquer extensão, até o soberano sobre o povo, é um encarregado de almas e responderá pela boa ou má orientação e pelos exemplos dados. Minha pergunta é a seguinte: nós podemos aqui fazer uma relação com essas duas máximas do Evangelho aos cargos públicos? E, se assim sendo, não falta à população uma interpretação mais profunda do que o Evangelho do Cristo nos traz, Rogério? Como eu disse no início, nós estamos no ano político, né? A gente vai ter uma oportunidade grande, como temos todos os anos de eleições, de repensar esses valores. Às vezes a gente fala de política ou fala de políticos como se fossem pessoas, criações à parte, né? Agêneres mesmo, pessoas que vieram que nós não sabemos de onde, mas eles são as escolhas da grande maioria. Esse é o retrato da democracia. Essas pessoas representam a grande maioria da população num processo natural e democrático. E é muito natural também a gente, alguns meses depois da eleição, faça com você mesmo essa pesquisa, faça na sua casa, né? Pergunte na última eleição para quem as pessoas votaram, para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, e você vai se surpreender, porque muitos de nós não vamos nos lembrar em quem nós votamos. Então, vejam que o compromisso, ele não tem uma noção exata da dimensão e da importância, né? A gente ouve muita gente falando: olha, eu gosto de ir cedinho lá, eu já logo voto para poder aproveitar, né? No nosso caso aqui, para Lumiar e para piscina e não sei para onde. Aproveitar o dia de folga. Aproveitar o dia, como se fosse um feriado como outro qualquer, uma oportunidade de lazer, quando na realidade é uma coisa de muita responsabilidade. Aquelas pessoas que estão se candidatando, elas vão ser os nossos representantes, eles vão dirigir essa comunidade, vão dirigir essa cidade, esse país, e nós não podemos nos isentar ou participar desse processo de qualquer forma, né? Nós somos cidadãos, né? Nós estamos falando hoje de cidadania, e isso traz uma responsabilidade. E nós só vamos poder realmente reclamar no dia que nós participarmos efetivamente e responsavelmente desse processo. É muito comum nos nossos meios também, faça uma pesquisa, uma pequena enquete dentro de casa, na família, né, na próxima festa, quem ali se candidataria a um cargo público, né? E os cargos públicos são vistos assim, a carreira política é vista como uma coisa realmente a desabonar o homem, ou reprovável, e na realidade não é, né? Se nós achamos que é diferente, que podemos fazer diferente, por que não nos disponibilizarmos para fazer isso?
Eu acho que é a forma de mudar. Então, temos que ser responsáveis. Nós estamos falando de cargos públicos, mas essa característica do homem na liderança, no homem que dirige, que administra, que lidera esse processo natural de liderança, esse processo carismático, né? Ele está dentro da empresa, né? Está dentro dos nossos negócios, aqueles que têm sobre sua gerência uma empresa, aqueles de nós que lidamos com funcionários, com a nossa ajudante, com os nossos ajudantes no serviço do lar, nós temos ali um papel muito importante. Essas pessoas estão sob a nossa responsabilidade. Nós somos exemplos para essas pessoas. Então, a visão evangélica ela tem que sair um pouco desse processo histórico, dessa historicidade, dessa coisa distante de há 2000 anos, falando do Novo Testamento, né? Que não era para mim, era lá para os 12 apóstolos, é uma realidade para espíritos superiores. Não, é uma realidade totalmente possível de ser implementada nas nossas vidas, uma linguagem e uma proposta tão moderna, tão profunda, que nós não conseguimos empreendê-la ainda. Ela é tão complexa e, ao mesmo tempo, sedutora que nós vacilamos e começamos a teorizar, né? Quando, na realidade, a proposta do Evangelho é que nós coloquemos em prática, que nós coloquemos realmente no nosso dia a dia, num processo de experimentação. Utilize esses ensinamentos nos seus relacionamentos, no seu gerenciamento, na sua postura, né? Haja com o outro como você gostaria que o outro agisse com você. Tenha diante do outro a postura que você gostaria que aquela pessoa tivesse diante de você, diante dos seus problemas. E nós vamos estar implementando praticamente máximas evangélicas. No último programa que eu estive aqui, eu ainda brinquei, falei, é interessante como a mídia mesmo mostra na mídia nacional, né? Você vê nos grandes canais, nas grandes emissoras, pessoas que acharam um certo valor em dinheiro e devolveram, e viram heróis. Como se essa atitude, você vê o pai do rapaz que devolveu o dinheiro chorando, emocionado porque o filho devolveu o dinheiro. Existe uma deturpação, um distorcimento desses valores que a gente acha lindo, que a gente acha maravilhoso, mas que ainda não conseguimos implementar nas nossas vidas e achamos estranho, achamos para outras pessoas. Como se isso fosse anormal. Isso é que é o correto e que deve ser tomado como normal, né? Para ser feito no cotidiano. Não que a gente não deva destacar no momento atual, mas não devemos nos chocar, porque a grande maioria está propensa ao bem. A grande maioria está propensa ao bem. Com certeza. Sem dúvida. Você está falando agora, aconteceu um fato comigo, vou contar para vocês. Um rapaz bateu no meu carro no supermercado em São Paulo. Eu estava parado no mercado, eram 7h30 da manhã, não tinha ninguém. O rapaz bateu, avisou o guarda, eu deixei meu telefone com o guarda, ele entrou em contato, pediu o número da minha conta, eu fiz o orçamento e ele depositou o dinheiro. Uma atitude normal, né? Deveria. Mas que me espantou, né? E espanta a maioria das pessoas com quem eu falo, a pessoa fala, o cara realmente pagou, e não sabe quem eu sou, eu não sei quem ele é. Mas, Sandro, o que acontece muitas vezes é que nós não falamos dessas coisas. E aí, quando elas acontecem, são estranhos para a gente, são desconhecidos para a gente. Mas se nós começarmos a falar disso dentro de casa, dessa normalidade, dessa visão, né, de você se colocar no lugar do outro, será por que Jesus insistentemente nos conclama a ter uma visão diferente sobre o próximo? Vista o próximo, descedenta o próximo, visita o próximo, abriga o próximo. Porque ele compreende e compreendia e nos propõe que nós só nos realizaremos quando o outro se realizar. Que não tem graça, né? Esse é um dito popular, não tem graça ser feliz sozinho. Nós não estamos inseridos no mundo para simplesmente viver, nós estamos inseridos no mundo como seres transformadores. Isso é uma proposta evangélica, é uma proposta filosófica, é uma proposta que está inserida em todas as denominações religiosas, onde nós somos convidados, concitados, incitados a serem pessoas diferentes, a serem agentes transformadores. E nós não podemos nos privar disso, nós não podemos achar que isso é para o outro. É o outro que tem que fazer. Não, somos nós. Nós não podemos declinar desses convites que a vida se nos apresenta.
Por que não limpar o bueiro em frente à rua no dia que está chovendo? Por que não fazer o trabalho comunitário? Por que não fazer o trabalho em nome do outro? Pensar um pouco fora dos nossos muros, né? Por que não levar esse sentimento que nós gostaríamos que as pessoas tivessem em relação à nossa família para a família do outro? Nós investimos aí, teve uma época aí, há uns anos atrás, que era muito comum investirmos em segurança, né? Cercas, alarmes, câmeras, e dizíamos tranquilos que a nossa residência agora está em segurança e a gente não fica em casa. Então são paradoxos, né? Você sai às 7 da manhã e volta às 7, 8, 9 da noite e a casa está segura. Mas seus filhos, sua esposa, você, o seu esposo, seu filho, não ficam em casa. Nós vivemos lá fora, então não adianta transformar a casa ou a residência num local seguro se nós vivemos lá fora. Nós temos que nos dispor a transformar o mundo num lugar seguro. E como é que esse lugar vai ser seguro? Quando nós implementarmos, quando nós fizermos as mudanças em nós mesmos, porque vamos convidar e vamos provocar que os outros também realizem essas mudanças. Temos que ser os primeiros, temos que ser os agentes transformadores. Você me fez lembrar um espírito antigo, seu Geraldinho, lá do Centro Espírita Friburguense, você deve ter conhecido, pequenininho. Ele falou, uma vez eu ouvi dizendo que, ele falou, como eu posso ser feliz se o meu vizinho está triste? Com aquele jeito simples dele de falar, então é exatamente isso aí que você colocou, né? Como é que a gente consegue encontrar essa tão sonhada calma, paz, felicidade, se a gente tem ao nosso lado pessoas em sofrimento, né, passando por problemas. A gente se distancia dessas coisas, né? A gente se priva dessas coisas. A gente eu lembro lá do Betinho, né, fazendo um movimento, aí você fala em Irmã Dulce, todo mundo se emociona, no movimento espírita você fala em Chico Xavier, todo mundo se comove, você fala em vários vultos aí da humanidade, aí você, nossa... Mas, ao mesmo tempo, você se distancia, você não se acha possível de trilhar aquele mesmo caminho. Então, eu acho que a gente tem que se aventurar de forma positiva nesse processo, experimentar, né? Nós somos seres experimentadores, como eu disse. Não adianta você olhar, quando der aquela vontade de fazer alguma coisa positiva, quando você se seduzir ou se comover por uma ação positiva, se junte, faça também, experimente, se dê o prazer de participar de uma ação diferente, de uma visão diferente, de uma postura diferente, de uma atitude diferente, né? Nesse ano aí muito importante na vida da gente, politicamente, socialmente. Perfeito. Bom, a conversa está boa, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Estreia em março o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Bom, meus amigos, estamos de volta com o nosso irmão Rogério Silva. Um bate-papo interessante, uma conversa extremamente prazerosa e produtiva. Rogério, nós estamos aí falando desse coletivo, desse momento coletivo importante nas nossas vidas, na vida do país. Nós fazemos parte, né, desse todo coletivo, não podemos nos ausentar. Eu queria que você colocasse para a gente qual o nosso papel como parte desse coletivo. Nós somos responsáveis por tudo isso que acontece hoje, né? Muita gente diz, pô, mas isso está acontecendo, será por quê? Eu não tenho nada a ver com isso, enfim. Visto que ninguém nasce no lugar errado, né? E sem motivo.
Eu costumo brincar, principalmente no movimento espírita, né? As pessoas dizem, olha, na próxima vida eu quero nascer, né, na Áustria, na Finlândia, na Islândia, nos países nórdicos, onde a vida é diferente, onde a educação é diferente, países civilizados. Eu falo assim, ó, não se iluda, você não vai nascer lá. Levando em consideração as leis naturais, as leis universais, você não vai nascer lá, porque seria uma perturbação para aquele povo que já lutou durante séculos e séculos, milênios, para estarem naquela situação. Então, nós temos que construir o nosso país, nós temos que construir o nosso paraíso. Se nós olhamos para alguns países, alguns lugares, algumas cidades, né, aqui no Brasil, por exemplo, eu vou muito a Blumenau, eu trabalho numa empresa em Blumenau. Você chega em Blumenau, você realmente sente um choque cultural, mas é uma comunidade que trabalha, que é uma comunidade diferenciada, onde as associações são muito fortes, onde o processo educacional é muito forte, onde esse senso de coletividade é muito forte. Então nós temos que desenvolver isso no nosso município, no nosso bairro, na nossa casa, na nossa família, né? Vamos começar pensando pequeno e fazendo mudanças pequenas, mas nós somos os responsáveis, nós somos os agentes, como eu disse, transformadores. Nós temos toda a capacidade. Você está inserido espiritualmente onde você deveria estar inserido. Você não caiu de paraquedas. É muito natural a gente ouvir os jovens dizerem, né? Ah, mas eu não pedi para nascer aqui. Não, nós não só pedimos, como programamos, como estabelecemos planos, traçamos planos para esse processo. E enfrentamos uma fila, né? Nós não caímos de paraquedas, né? Ou você é espírita e acredita nesse processo, ou você não é espírita. Nós estamos inseridos e passamos somente por aquilo que é necessário passar para o nosso próprio bem e para o nosso aprimoramento. Alguns anos atrás eu vi uma frase muito interessante, e na época eu mandei até gravar ela numa viga de uma instituição onde eu trabalhava na época, que dizia assim, Deus não pune, Deus educa. E a gente tem muita dificuldade em enfrentar isso, a gente acha que não somos nós, né? Voltando a falar da política, porque nós estamos num ano muito importante, que a política está desagregada, que a coisa nunca esteve tão ruim. Não, nunca se apurou tanto, nunca se prendeu tantas pessoas que cometeram ilegalidades. Isso é um avanço, não é um retorno, isso é um avanço. Né? A gente tem que encarar isso como um avanço. Nunca se teve a justiça nunca teve tanta liberdade como está tendo agora, tanta autonomia. Então a gente tem que parar um pouco com essa atitude fácil de reclamar e tomar nas nossas mãos e consertar aquilo que a gente acha que está errado. Nosso município, aí, falando do nosso município, vive um momento muito especial, está completando seus 200 anos, uma comunidade que tem um processo cultural muito legal, né, com a Alemanha, com a Suíça, com o Japão, com todas as colônias que formaram a comunidade friburguense. Vamos nos colocar à disposição, vamos trabalhar, vamos estar conscientes, vamos arregaçar as mangas e vamos tomar aquilo que está errado, colocar no lugar certo. Nós não precisamos estar eleitos para alguma coisa, ou estar presidente, ou estar líder de alguma coisa. Comece a movimentar, comece a fazer algo diferente, faça o inabitual. Isso mexe com as pessoas que estão em torno. E as pessoas tendem a se associar, a se aliar a esses processos de transformação, porque a grande maioria de nós queremos um mundo diferente. Então nós somos os grandes responsáveis pelo estado que nós estamos vivendo, por essa indiferença, por esse deixar para lá. Não sou eu, é o Sandro que tem que fazer as mudanças. A partir do momento em que eu tomar nas minhas mãos as minhas responsabilidades, as coisas vão mudar, porque somos nós os agentes transformadores, como eu já disse insistentemente, né? E as mudanças começam dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, como você bem colocou, né? Nas nossas proximidades e ao nosso entorno, né? É necessário assumir. Alguns anos atrás, uma pessoa foi convidada para fazer um serviço, um trabalho, e ela disse que não estava preparada dentro de uma casa espírita, né? Eu não estou preparado para isso, você acha que eu estou preparado para isso? Eu não me sinto
bem, não me sinto fortalecido, eu acho que eu não tenho ainda condições de fazer. E aí essa pessoa que estava convidando, né, essa outra pessoa disse, rapaz, você vai esperar ser santo para começar a trabalhar? É necessário que se comece. Você não precisa ser chamado por X, Y, ou quando você se sentir totalmente preparado, muito bom. A gente às vezes quer fazer grandes coisas, né? Mas ninguém começa a fazer grandes coisas. Todo mundo começa por pequenas coisas, né? Isso aí. A gente tem que começar por pequenas coisas, mas é necessário que a gente aceite o primeiro convite. Ninguém convida a gente por causa da cor dos nossos olhos. Se nos convida é porque nos acham capazes, né? E a gente tem que perder um pouco esse medo de errar, esse medo de se deixar envolver, né, pelo ambiente. Não, seja diferente, faça. Na casa espírita acontece muito isso, né? A pessoa está frequentando lá 5 anos, 10 anos, 15 anos, e você convida ela para tomar passe, até a voz muda. Verdade. Ele estava falando como eu estou falando, tranquilamente, falou, meu irmão, quem sou eu? Quem sou eu? A voz fica mais longa, né? mais como forma de defesa, né? Você é o cara que está frequentando há 15 anos uma casa espírita, está pronto para começar a aplicar passe, para começar a participar, para falar na casa espírita, para fazer um estudo, nós não podemos ficar nesse estado de letargia. Nós somos muito fortes, muito antenados, muito dinâmicos na vida profissional, na vida social. Mas quando se fala na vida religiosa, a gente regride 2000 anos. Aí a voz fica mais lenta, nós esperamos de Deus. Quando Jesus disse, olha, bata a porta e ela se vos abrirá. Peça e você será atendido. Né? Procure e você vai achar. Ou seja, o primeiro movimento tem que partir de nós. Então, não perca as oportunidades, não decline dos convites, porque normalmente eles trazem daí a algum tempo um sentimento incômodo, arrependimento. Então, faça, prepare-se para fazer, não faça de qualquer forma, mas se prepare para fazer e se propõe a fazer, e tem certeza que você vai conseguir, desde que você abra o coração e se disponha realmente a fazer. Né? Quem sou eu para falar na casa espírita? Estude 1 mês, 2 meses, ninguém chega na casa espírita e fala de improviso. Aquelas pessoas que falam na casa espírita estudaram 1, 2, 3 meses. Alguns oradores pedem lá no Bezerra de Menezes 2 meses de antecedência para uma escalação. Ou seja, aquela pessoa vai trabalhar durante 60 dias uma palestra. Aí chega lá e fala, nossa, é um dom divino. Não, é suor mesmo, é trabalho, é esforço, é estudo, perseverança, coragem. E vai dar frio no estômago, mas a gente vai lá e faz. Então, não perca a oportunidade, não decline do convite, não. A gente tem que mudar esse estado de coisas e parar de assistir, né, e ser a pessoa que faz, né, sair da plateia e virar quem apresenta, sair da posição de assistido e passar para de assistente. Esse, inclusive, é um dos papéis princípios da doutrina espírita, transformar o assistido em assistente, é capacitar, é elevar a autoestima e fazer com que nós acreditemos em nós mesmos. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? A gente escuta muitas pessoas dizendo, Rogério, inclusive no meio espírita, né, que não irão votar, né, porque não acreditam mais em quem está aí em toda essa situação. Mas, em contrapartida, essas mesmas pessoas sentem uma necessidade enorme de mudança e pedem por isso, brigam por isso, criticam, né? E aguardam dessa maneira que outras pessoas tomem aquela atitude que você estava muito bem dizendo, que cabe à própria pessoa, cabe a todos nós começar essa mudança, né? Como é que a gente consegue embutir isso aí nas pessoas para mudar um pouco essa realidade à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho? O primeiro, Sandro, é fazendo isso que a gente está fazendo, é falar disso. Né? Muita gente fala assim, não, eu tenho uma viagem importante, vou aproveitar, vou emendar o final de semana, depois eu vou lá e pago a multa, e você está se excluindo do processo democrático, você está abrindo mão, está declinando mais uma vez do convite de participar ativamente. Então, não votar, né? Tem umas lendas urbanas aí que as pessoas inventam, dizem assim, se todo mundo não votasse, vai ter uma outra eleição. Não, isso é equívoco, isso não existe. Nós temos que deixar de votar para dar um não à classe política. Não mude a classe política.
eleja outras pessoas. Estabeleça critérios para eleger as pessoas. Faça uma planilha, estabeleça, ouça as pessoas, não veja o horário político ou a relação política com as pessoas como uma coisa deprimente ou que você deva se privar. Não, envolva-se nesse processo, conheça as pessoas, para você não ter daqui a uns anos ter que reclamar que foi enganado ou que está sendo enganado. Então essa participação, isso é cidadania, gente, isso é você se participar, estar envolvido, é você saber em quem votou, né? É você ter uma noção para ser representado, para você ser representado. Você tem que estar ativo nesse processo, nós não podemos nos excluir, permitir que as pessoas possam gerir por nós, as pessoas conduzir os nossos destinos por nós, sem a nossa participação. Né? E reclamar depois, que é o pior, né? Você não fazer e depois reclamar que não estão fazendo bem feito. Tome nas suas mãos esse poder, isso é um poder, isso não é um dever, não é uma obrigação, né? O voto nem deveria ser obrigatório, nós deveríamos fazer uma grande festa, né? E depois comemorar os resultados, participar ativamente das reuniões da Câmara dos Vereadores, da gestão da Prefeitura, do Tribunal, de tudo. Nós devíamos estar envolvidos nessa vida social de forma natural. É o que acontece nos países onde nós... de forma, né, de brincadeira, a gente gostaria de reencarnar. A população tem uma participação ativa, uma participação cidadã na gestão e nos destinos desses países. Então vamos tirar o evangelho da gaveta, vamos botar o evangelho no coração, vamos botar realmente os preceitos, os princípios, as propostas de Jesus no coração, atualizá-las, tirá-la da história e colocar ela no nosso dia a dia, colocá-la na nossa vida, que nós vamos perceber que ele fala de política, ele fala dessa postura, ele fala dessa atitude, dessa coragem, desse destemimento, dessa disposição, desse envolvimento, para que nós possamos ser felizes. Ninguém consegue ser feliz porque o outro fez feliz. Nós temos que construir a nossa felicidade, nós temos que construir o nosso futuro, o nosso presente, nós temos que ter opinião realmente. Eu acho que não dá para ficar parado e não dá para ficar reclamando, né? Essa retórica, ela não nos leva a nada. O negócio é mãos à massa e vamos lá, vamos tocar a vida, vamos tocar em frente. Participar da vida política do país, da cidade, assim como nós participamos da administração da nossa casa, da empresa, da obra, em que da casa espírita, da igreja, do templo evangélico, do qual comungam, enfim, participar, ajudar a tomar decisões, né, ser mais ativo nesse sentido. Porque isso é a nossa maior dificuldade, né, Rogério? Sem dúvida. É o que eu disse, na vida você é altamente moderno, altamente decidido, mas na sua vida, a gente olha muito para o eu, né? E a gente tem que olhar mais para a coletividade, né? Não adianta a nossa empresa não vai bem se a comunidade não vai bem. Né? Se o município está num processo de declínio econômico, de estagnação econômica, você pode administrar a sua empresa maravilhosamente bem, que ela não vai para frente. Porque o mercado é esse, se o mercado não está bom, então você tem que participar da associação de classe, você tem que estar envolvido nesse todos esses movimentos, estar ciente, consciente. Não dá para viver isolado, né, dessa realidade vigente e transferir a responsabilidade, a culpa para as outras pessoas. Já passou esse tempo, nós somos homens do terceiro milênio, né? Nós estamos em 2018. É um novo milênio, é uma nova visão, uma nova postura. E acabar com essa coisa, sabe? Quando você pensa em programa religioso, Sandro, quando você fala de religião, a voz muda, as frases ficam mais longas, né? As pessoas, meu irmão, nós vamos falar hoje de Jesus. Como se Jesus fosse aquela coisa, né? Aquela manteiga derretida. Não, nós olhamos para ele, ouvimos as narrativas e nós nos emocionamos, nós nos impressionamos com a postura, com a firmeza, com a decisão, com a sua conduta, com a sua ética. Então sejamos os cristãos que queremos ser. Né? Vamos tirar a religiosidade desse movimento piegas, dessa coisa triste, chorosa, dessa voz romântica, dessa voz doce. O mundo é assim, nós temos que mudar essa postura, nós temos que ser cristãos, no nosso caso específico de cristãos,
todo momento, não só no templo, não só no centro espírita, na igreja, ou seja, onde for. Nós temos que ser cristãos onde estivermos inseridos naquele momento, onde a vida nos colocar, com atitudes positivas, firmes, éticas, morais, para que possamos empreender aqueles ensinamentos que, né, o Evangelho traz e que a proposta cristã nos traz. Perfeito. Nós estamos aí entrando nos nossos minutos finais. Nós sabemos que só através da caridade, que é o amor que o Cristo nos falou tanto e nos trouxe através do seu Evangelho, que nós conseguiremos mudar toda essa realidade, né? Nós temos em nossa região muitas oportunidades de trabalho, de colocar em prática esse amor, ou seja, transformar tudo isso em realidade, Rogério. Existem aqui diversas casas espíritas, católicas, evangélicas, protestantes, Jeová, enfim, que têm trabalhos maravilhosos e abrem as suas portas para quem quiser ajudar. Nós da doutrina espírita sabemos e sempre dizemos isso, que religião não salva ninguém. O que salva é a nossa conduta, a nossa postura diante da vida, né? Mas nós estamos mais envolvidos com as obras sociais com as quais nós colaboramos. Então, por isso eu te peço que use aí esse nosso tempo restante, Rogério, para falar sobre o Laje, as ações que se formaram e que se formam em torno daquela instituição que você já está à frente agora vai fazer 4 anos, né? Unindo pessoas, setores, independente da denominação ou da predominação religiosa, enfim. Eu queria que você colocasse aí e aproveitasse para falar do Yakisoba solidário, né? Das festas, enfim, dos eventos que vem aí. O Laje se transformou numa coisa diferente, numa instituição diferente, né? Hoje ele congrega pessoas de diversas religiões, de diversas ideologias políticas. Não tem isso no Laje. A partir do momento que você passa por aqueles portões, a instituição, o bem-estar daquelas pessoas que moram lá é a máxima, é o alvo, E existe um ambiente muito interessante dentro do Laje, o envolvimento dos empresários, da comunidade em geral, das pessoas. Nós temos hoje cerca de 200 voluntários trabalhando no Laje. Nós temos convênio com as universidades de Friburgo, com estágios profissionais. Nós temos uma ligação profunda, assim, sabe, com todas as instituições, com todas as associações, com todas as organizações da cidade. Nós temos uma relação de intercâmbio, de parceria, porque na realidade toda essa estrutura social, ela quer a mesma coisa. Como eu disse lá no começo, todos estamos caminhando para o mesmo ponto. O Laje não é mais uma instituição fechada, né? Os portões foram abertos, os muros derrubados, porque o Laje viveu isolado durante muitos anos, e é um equívoco daqueles que dirigem alguma instituição esse fechamento, esse isolamento, essa individualização do processo. Nós temos que viver uma vida coletiva. O que está acontecendo lá, isso é hoje. Está acontecendo isso, né? Nós estamos com projetos de apoio a moradores de população de rua, nós temos convênios com a prefeitura, nós temos assistido ao Ministério Público nas suas dificuldades, ao Hospital Raul Sertã. E a gente vive uma vida social assim muito interessante. A gente tem uma relação com a Casa dos Pobres de São Vicente de Paulo, com a minha amiga lá, a irmã Adriana, né, que a gente aprendeu a respeitar e, né, hoje é uma amiga querida do coração. Então a gente, a Dorinha da PAI, então a gente vai estabelecendo vínculo com essas pessoas, a Clínica Santa Lúcia e outras tantas casas, outras tantas instituições, os colégios, né? Os colégios estão indo fazer festa com as crianças no abrigo. Então é uma outra visão, é uma outra proposta de fazer com que a sociedade realmente assuma aquela obra, porque a comunidade friburguense é a dona real daquela instituição. As pessoas que moram lá são cidadãos friburguenses. E cabe a nós da sociedade friburguense, indiferente de sermos espíritas, católicos, protestantes, budistas, ou seja lá o que for, nós temos que cuidar dessas pessoas. E hoje no Laje nós temos cultos espíritas, cultos católicos, cultos protestantes, e quem quiser visitar. As pessoas se assustam às vezes, né? O pessoal do mosteiro lá ortodoxo, lá do Alto dos Michéis, há pouco tempo, foi uma pessoa lá e falou: se nós quisermos vir aqui fazer um trabalho com os idosos, nós podemos vir? Logicamente, serão muito bem-vindos. Então essa visão de abertura, Sandro, fez com que
as pessoas se aproximassem realmente do laje. O laje hoje é uma estrutura diferente, onde você chega é uma casa, né? Onde você chega e é convidado para almoçar, onde você chega e não tem mais o cheiro de urina, que era, há muitos anos atrás, característico peculiar desse tipo de instituição. Os idosos não são mais os abrigados, são os moradores, né? Os funcionários são os colaboradores, são os nossos parceiros. Então há uma estrutura técnica dentro da instituição, uma modernização do processo. Eu costumo brincar, e no começo as pessoas tinham medo dessas minhas afirmações, que lá tem que ser tudo novo, tem que ser tudo de primeira, tem que ser tudo com qualidade, para que as pessoas que já não tiveram isso durante a vida inteira possam usufruir disso no momento final da vida. Nos coloquemos no lugar deles. É a máxima evangélica, é a máxima cristã. Faça ao outro aquilo que você gostaria que te fizessem. Nós temos pais, nós temos, né, a vida está passando, nós estamos ficando idosos. Então nós temos que tratar essas pessoas, porque a vida é uma escola e ela vai nos tratar como nós precisamos ser tratados. Se nós já tivermos superados esse processo equivocado de lidar com o idoso de forma excludente, ela não vai nos tratar de outra forma, ela vai nos tratar com todo carinho, com todo respeito, com toda dignidade. O laje hoje é um lugar onde nós temos técnicos, nós temos equipamentos, nós estamos lutando para melhorar aquela estrutura, nós estamos passando por um processo financeiro grave, mas é consciente, ele é racionalizado, né? Nós estamos fazendo muitas obras, nós vamos inaugurar agora dia 11, no dia do Yakisoba Solidário. Nós esperamos receber cerca de 2.000 pessoas durante o evento todo, que começa às 11 da manhã e vai até às 18, 18h30. Nós pretendemos e esperamos receber cerca de 2.000 pessoas nesse espaço de tempo e pretendemos servir mais ou menos 2.000 yakisobas. Então venha ao laje, participe do laje, nos ajude a administrar aquela instituição, opine, traga as suas ideias, nos ajude financeiramente. Nós estamos vivendo um momento muito difícil e venha ao laje, venha conhecer o laje, tá bom? Com certeza será um sucesso o evento. Rogério, muito obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima oportunidade. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, dessa conversa agradável, e eu vou terminar com uma frase que o nosso irmão Rogério colocou aqui hoje muito bem. Deus não pune, Deus educa. Muita paz. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.